Olá, boa tarde, tudo bem? Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Nós estamos aqui ao vivo, tanto no Facebook como no Instagram. E hoje eu estou aqui para conversar com você sobre algo que é muito presente na vida da maior parte das mulheres, dos homens também, é que aqui eu acabo falando mais para mulheres, porque eu, que sou a Carolina Sales, que tenho a formação em psicologia, em coaching, acabo atendendo mais mulheres, né? O meu grande propósito é, de fato, ajudá-las a viver uma vida em que elas se sintam mais seguras, mais confortáveis, com todos os papéis que elas vivenciam. Nós mulheres que aí muitas vezes ocupamos o papel de mãe, de esposa, de profissional, de filha, enfim, cuidando da saúde, cuidando da beleza, como fazer para se sentir melhor, e bem, e feliz, e tranquila e leve para exercer todos estes papéis. E eu utilizo muito técnicas aqui mentais mesmo, para que trabalhando a nossa mentalidade, trabalhando a sua mentalidade, você possa ter uma vida melhor, mais feliz, mais leve. Então, eu sei que na vida de muitas mulheres, existe a tal da chamada insegurança, uma pequena insegurança, uma grande insegurança, diante de desafios ou diante de tomadas de decisão. Ainda mais, né, as mulheres que ocupam todos esses papéis, imagina só, na posição de mãe, quantas demandas acontecem, na posição de esposa, na posição de dona de casa, seja para administrar as coisas mais simples ou mais complexas. No trabalho, a gente vivencia muito decisões que a gente precisa tomar e, às vezes, surge um estado de insegurança. Porque insegurança é um estado interno, é um estado mental, criado por uma série de coisas, criado pelas percepções que a gente tem, criado por aquilo que a gente construiu na nossa mente ao longo da nossa vida. E aí tem, então, uma série de inseguranças, seja lá pelo que for, ou mesmo numa única situação específica. Estou lá diante de uma situação, sei lá, um fato real que me acontece aqui muitas vezes, de eu ouvir uma cliente dizendo: olha, eu tenho filhos adolescentes e eles me fazem ou me fizeram determinada solicitação, sei lá, ir ao cinema sozinhos, né? Estou entrando na adolescência, eu fico super insegura, eu deixo, não deixo. Como é que eu faço para eu me sentir mais segura na decisão que eu escolho tomar? Também escuto aqui, olha, às vezes meu marido me fala algo e eu, puxa, eu queria tanto me posicionar, e às vezes o meu posicionamento é contrariá-lo, mas eu me sinto insegura para fazer isto. Ou no meu trabalho, com uma colega, com um colega, com o meu chefe, muitas vezes eu sei o assunto que estão falando, ou eu sei sobre o que está sendo discutido, mas eu me sinto insegura para me posicionar, para falar, para realmente me colocar. Como é, então, que a gente pode se sentir mais segura nessas situações? Primeiro, eu quero aqui separar este estado de insegurança em dois aspectos diferentes. Existe um estado de insegurança que ele é muito mais momentâneo, passageiro. E existe um outro estado de segurança que é muito mais constante. Então, há que se fazer essa diferença. Imagina o seguinte: nossa, a maior parte do tempo, na maior parte dos papéis que eu exerço, eu me sinto insegura. Eu me sinto insegura como mãe, eu me sinto insegura como profissional, como esposa. Eu tenho uma insegurança generalizada, ou ela é constante, ou ela aparece muitas vezes. Então, isso é um estado. Um outro estado é: eu me sinto ok, tá tudo certo, eu me sinto segura em determinadas situações, mas em algumas situações eu fico insegura. Alguns aspectos. Hoje nós vamos aqui focar mais esse segundo cenário. Por quê? Nesse primeiro cenário, em que eu tenho um estado de insegurança generalizado em vários papéis que eu exerço, em vários papéis que eu desenvolvo, há alguma probabilidade, alguma chance de somente a técnica que nós vamos trazer aqui, ela vai ajudar sempre momentaneamente, mas ela não vai tirar aquilo que eu tenho por trás aqui de mim, que me mantém neste estado de insegurança. O que eu chamo disso por trás? Acontece o seguinte: a gente nasce e desde pequena a gente vai
tendo uma série de experiências com os nossos pais, com os nossos amigos na escola, com os primos, enfim, a gente vai crescendo e depois na adolescência a mesma coisa, na vida adulta, e isso tudo vai gerando um conceito a respeito de nós mesmas. Um conceito, eu me sinto mais segura, eu me sinto mais confiante em mim, ou eu duvido um pouco de mim, não me sinto tão segura assim. Vai formando alguns conceitos. Se na formação desses conceitos aí nós fomos adotando a ideia de que eu não sou tão boa assim, eu não sou tão competente assim, eu não sou tão capaz, se a gente foi adquirindo algumas percepções a respeito de nós mesmas, com base em algumas experiências que a gente viveu e tomou aquelas percepções como verdade, isso, claro, que vai interferir em vários papéis, em várias situações. E para isto, aí é importante fazer uma intervenção um pouquinho diferente. E vindo para um consultório de psicoterapia, isso é muito fácil, é muito simples, né? Não precisa nem ser um processo longo e demorado. A gente tem hoje uma série de técnicas no consultório que, num processo muito mais rápido e eficaz, vão quase como uma intervenção cirúrgica até essas situações e te ajudam a recontar a sua própria história. Então, isso é um contexto, eu atendo muitas mulheres aqui e homens também com esta questão, com essa demanda que traz aí uma insegurança, às vezes é um medo, enfim, às vezes é uma tristeza. Então isso é trazido e aí a gente tem um método, um caminho para trabalhar. Isso é um aspecto. Não é deste aspecto, deste contexto que nós vamos conversar aqui. O que eu vou falar é de situações mais específicas, mais pontuais, em que eu me sinto insegura, estou insegura nesta situação. Veja, elas podem ajudar nesta outra situação, podem. Agora, elas não vão na causa desta situação, elas vão ali na superfície e podem ser eficazes em alguma situação, então você pode usar, mas se você percebe que tem uma insegurança em vários contextos, é importantíssimo que você busque aí um atendimento psicoterapêutico, que você busque algum caminho, algum método para trabalhar para que você se sinta mais seguro em vários contextos. Isso é uma situação. A outra, então, que eu estou falando que vou focar aqui, que é quando você, diante ali de um fato, se sente bastante insegura, né? Ou seja, para se posicionar, mesmo que seja com uma amiga, às vezes com seus pais, às vezes com o marido, enfim, ou mesmo, né, naquele exemplo que eu dei, que eu já tive aqui cliente me falando, olha, eu me sinto muito insegura nessa situação específica. Eu não sei se eu estou pegando pesado demais ou leve demais com os meus filhos que estão entrando na adolescência e começam a fazer solicitações que eu nunca me deparei antes. Porque eles eram crianças e agora eu fico perdida. Como é que eu faço? Claro que aqui também tem outras questões para a gente trabalhar, que num contexto psicoterapêutico, nós vamos trabalhar para que essa pessoa perceba quais são os valores que ela tem, como que ela vai transmitir esses valores para os filhos. Então, a gente também tem uma questão aí maior. E por que eu estou falando tudo isso, gente? Para não passar a impressão de uma coisa simplista. Ah, é assim, acabou e assim resolve todas as inseguranças do mundo. Não, absolutamente não estou dizendo isso. Tem técnicas que são específicas e quase que mágicas realmente para situações pontuais, e você pode usá-las em diversos contextos. É disso que estamos falando aqui. Claro que todas essas questões que eu também estou aqui pontuando, elas devem ser consideradas. Agora, aí é uma questão mais individualizada, ok? Tudo bem até aqui? Então, voltando aqui para a nossa conversa neste contexto de situações pequenas, simples, situações aí do dia a dia em que você se sente insegura, como você pode buscar dentro de você a segurança? Eu disse também agora há pouco que a insegurança ela é um estado interno. Isso significa que se eu modificar o meu estado interno, eu começo a ter um resultado diferente a respeito desse estado interno. Então, vamos lá, estou no estado interno de insegurança, modifico esse estado interno para um estado interno de segurança, isso vai me ajudar aqui a tomar essa decisão. Como é que eu faço para fazer essa mudança? Como é que eu faço para vir de um estado de insegurança para um estado de segurança?
duas coisas muito simples, muito simples. Eu vou dar aqui duas técnicas. Uma técnica, ela se chama ancoragem. É a primeira técnica que a gente vai falar aqui. O que é a ancoragem? Ancoragem é uma técnica da programação neurolinguística. E, para quem não sabe aqui, aliás, qualquer hora eu vou falar um pouquinho mais de programação neurolinguística, mas a base da programação neurolinguística, como o próprio nome diz, é que a nossa neurologia, a nossa linguagem, ou melhor ainda, a nossa linguagem influencia o nosso pensamento, a nossa neurologia, e que, então, as programações que são feitas na nossa neurologia e que nos fazem nos comportarmos aí ao longo da vida com as pessoas, ela é altamente influenciada por aquilo que a gente fala, de linguagem, por aquilo que a gente pensa. Então, programação neurolinguística diz que se você modificar a sua linguagem, modificar os seus pensamentos, você passa a ter uma outra programação interna e aí você começa a ter resultados diferentes, ou comportamentos diferentes, relacionamentos diferentes. Então, dentro desse contexto da programação neurolinguística, a gente tem zilhões de técnicas, mas uma que a gente chama de ancoragem. A ancoragem, ela foi algo que foi observado, assim como todas as técnicas da programação neurolinguística, no ser humano, e ao se observar no ser humano, naturalmente isso acontece, então percebe-se o seguinte, bom, se isso acontece naturalmente, se eu fizer de um jeito programado, artificial, também vai funcionar? E sim, também funciona. Então, o que é a ancoragem natural? Sabe quando você escuta aquela música e imediatamente você tem uma determinada sensação que você associou àquela música? Seja quando você se apaixonou por alguém e tocava aquela música e quando você escuta aquela música te vem a lembrança daquela pessoa, mesmo que você não a veja há muitos anos. Ou então, aquele cheiro de bolo de vó, que se você sentir hoje, você vai se recordar, às vezes, até da cor da toalha que a sua avó usava. O que acontece? Um cheiro, ou um som, ou mesmo algo que eu vejo, uma fotografia, me remete a uma determinada sensação. Por quê? Porque o meu cérebro registrou que aquele estímulo, seja ele um estímulo visual, uma fotografia, um quadro, qualquer coisa que seja ele um estímulo auditivo, né? Então um som, uma frase, seja um estímulo sinestésico, sensorial, uma sensação de calor, de frio, seja ele um estímulo olfativo ou algo que eu sinta aqui no meu paladar, isso pode estar associado a alguma lembrança, alguma experiência. Então, quando eu for exposta a este estímulo, o meu cérebro vai automaticamente se remeter àquela experiência. Então, isso acontece em todos nós naturalmente. E aí a gente pode estimular esse aspecto, estimular essa sensação, ou melhor, a sensação que a gente quiser, no caso aqui a sensação de segurança, o estado interno de segurança, a um estímulo externo. Então, como que a gente faz isto? Imagina que você possa se lembrar de uma experiência em que você se sentiu altamente segura, completamente segura. E pode ser em qualquer contexto. Pode ser no seu contexto pessoal, profissional, pouco importa. Que você tenha se sentido realmente, verdadeiramente segura. Então, o que você vai fazer? Você vai se lembrar desta situação. Imagina que você possa fazer isto agora, comigo aqui, ou desligando aqui esta live. Que não é que está acontecendo agora uma situação e eu estou insegura. Não. É agora. A gente vai se preparar para situações em que você possa ter desafio e possa vir a se sentir insegura. Então, o que você faz? Você pode fechar os seus olhos e se lembrar desta experiência em que você se sentiu segura. E você vai se lembrando dessa experiência como se ela estivesse sendo revivida agora, ou melhor, vivida agora. Você vai se lembrar de cada detalhe desta experiência. Você vai se lembrar do que você vê, do que você escuta, do que você sente, cada detalhe, cada detalhe. E você vai realmente imaginar que você está vivendo, experimentando esta experiência novamente.
E o que vai acontecer com o seu cérebro? Ele vai, então, focar aquele estado de segurança e vai expandir a sensação daquele estado de segurança dentro de você, quando você está ali revivendo aquela experiência em que você se sentiu segura, com todos os detalhes, ao reviver mentalmente, o seu cérebro resgata a sensação de segurança, ele faz isso automaticamente. E quando você estiver com esta sensação de segurança, você pode estabelecer um estímulo físico, por exemplo, um toque. E esse toque, no momento em que você está com alta sensação de segurança e você faz esse toque, o seu cérebro associa esse toque àquela sensação. E aí você pode repetir isso algumas vezes, experimentar o que é importantíssimo, que você realmente esteja no estado, numa sensação de segurança. E que o toque que você escolha fazer seja um toque que você não faz normalmente o tempo todo, e que ele seja feito no mesmo lugar, com a mesma intensidade. Então, por exemplo, se eu tenho o hábito de toda hora fazer isso, não dá para a âncora ser esta. Ao mesmo tempo, também não dá para uma hora eu toco aqui, outra hora eu toco aqui, outra hora eu toco aqui. Não, uma hora eu toco com força, outra hora eu toco de leve. No mesmo lugar, sempre. Se eu escolher aqui, vai ser aqui. Com a mesma intensidade. E um gesto que eu pouco faço. E aí eu vou, então, associar uma sensação, um estado, a um estímulo físico. Feito isso, eu posso me distrair com alguma coisa, beber uma água e testar para verificar se esta âncora efetivamente foi realizada aqui no meu cérebro. Eu faço o movimento e verifico se a sensação me vem automaticamente. Se a sensação me vir automaticamente, há uma grande chance não, efetivamente você fez uma ancoragem. E aí, quando você estiver diante de uma situação em que você esteja se sentindo pouco segura, você pode simplesmente repetir aquele movimento que você associou ao estado de segurança, e ao associar, o seu cérebro automaticamente te traz a sensação de segurança. E aí é muito mais fácil você tomar uma decisão, você se posicionar, dizer um sim, um não. É muito mais fácil, porque o seu cérebro traz para você o estado interno de segurança. Simples, não é? Bem simples. A gente faz isso automaticamente, a gente pode fazer isso com estes passos que eu acabei de te explicar aqui e funciona. Funciona. Eu faço aqui com, acho quase que 100% dos clientes. Toda cliente aqui praticamente sabe o que é ancoragem, porque a gente usa muito, muito, muito esse recurso. Eu uso muito isso na minha vida. E a gente pode fazer isso não só com a sensação de segurança, mas com qualquer outro estado interno que a gente queira, ok? Mas eu vou ler aqui que é dar duas técnicas, certo? Então essa é uma técnica, eu até falei primeiro que ela, para quem não conhece, ela parece um pouquinho complexa, porque ela tem mais passos. E a outra técnica é ainda mais simples. E vamos supor que, de repente, você já está diante da situação, não fez o exercício de ancoragem antecipadamente e você se vê diante daquela situação ali. Naquele momento, algo muito importante de se fazer é, primeiro, verificar se você pode sair da situação. O que é sair? É literalmente pedir para ir ao banheiro, fazer uma pausa, aguardar um instante para dar a resposta. Se você percebe, estou aqui um pouco insegura. Porque quando eu faço esse movimento, eu saio daquela situação, né? O movimento eu me dissocio daquela situação, que eu tô ali associada, mergulhada, insegura, eu saio daquela situação. Isso já é um excelente passo. A segunda coisa, quando eu estiver nesse outro lugar, eu vou me lembrar de estados emocionais que são fortalecedores para mim, que podem ser estados emocionais de segurança, podem ser estados emocionais de calma, de amorosidade. Eu vou me lembrar de cenas na minha vida em que eu me senti segura, ou eu me senti acolhida, ou eu me senti amada. Emoções que vão me ajudar a trazer o estado de segurança. Então, aqui eu não tenho uma ancoragem, mas aqui eu consigo, naquele momento em que a situação está acontecendo, sair da situação por um instante. E quando eu penso daí nessas outras situações, o meu estado interno modifica. E quando o meu estado interno modifica, a hora que eu volto para a experiência,
eu tenho ali uma sensação de segurança já instaurada à minha disposição. E aí eu posso fazer diferente. Que tal experimentar estas duas técnicas, né? A ancoragem e depois esta que seria até uma parte da ancoragem, mas é aquela história, né? Se eu não fiz a ancoragem antes, tem como eu resolver isso mais rapidamente? Sim, tem por esse outro método, porque é aquilo que você foca, o seu cérebro traz para você. Então, se naquele momento você focar situações de conforto, de segurança, de aconchego, certo? Lembrando dessas situações, certamente você também estará ali já mais pronta para estar segura naquela situação, ok? E se essas dicas aqui foram úteis para você, por favor, compartilhe aqui a nossa live tanto no Facebook, no Instagram, deixa aqui seu comentário, que eu sei que não dá para a gente compartilhar no Insta, mas dá para compartilhar lá no Face, e faça aqui também os seus comentários, deixe a sua pergunta, que eu vou ter um grande prazer em te responder quando ela estiver aqui, ok? Um beijo grande, muito obrigada. Nós nos encontramos sexta-feira na próxima live, que essa semana vem com convidada especial. Muito obrigada, um beijo grande, ótima semana. Tchau, tchau!